Imagine alguém surgindo de repente, como um ladrão que aparece sem aviso. Foi assim que Jesus se revelou para mim, de uma maneira inesperada e impactante. Lembro-me claramente daquele dia. Meu pai e eu estávamos dirigindo sem rumo certo quando paramos de repente. À nossa frente, havia um homem com uma barba perfeita, tão bem cuidada que chamava atenção. Não dava para ver seu rosto por completo, mas ele sorria, transmitindo uma alegria genuína. Ele parecia conduzir uma luz intensa em direção a um lugar lindo, e meu pai e eu apenas observávamos, fascinados. No sonho, eu disse ao meu pai: precisamos fazer parte disso. Quero estar ali também. Senti uma espécie de inveja daquela claridade, daquele brilho que nos envolvia. Mas, ao mesmo tempo, havia algo estranho, como se aquilo não fosse totalmente certo. Muitas pessoas hoje lutam contra sistemas que tentam impor controle, como se quisessem marcar a todos com algo que não devemos aceitar. Mas essa é outra história. Hoje, estou aqui para compartilhar minha jornada, e tenho o prazer de apresentar Sair, um jovem que encontrou Jesus de maneira surpreendente. Ele mora na Alemanha e tem uma história poderosa sobre o sobrenatural e como descobriu a fé. Sua trajetória é inspiradora, e tenho certeza de que você não vai querer perder o que ele tem para contar. Sair, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Julie. Para mim, é uma honra participar deste momento. Fico feliz em dividir minha experiência, e sei que Deus vai falar através dela. Por onde começar? Talvez pelo início, antes mesmo de eu entender qualquer coisa sobre fé. Meus pais são turcos, mas não seguem o islamismo de forma rígida. Na verdade, eles são mais liberais em relação à religião. Nunca fui criado em um ambiente cristão, nem mesmo religioso. Sempre achei que Deus não existia e que religião era algo desnecessário. Para mim, era tudo uma grande perda de tempo. Mas a vida não foi fácil. Quando entrei na puberdade, aos 11 anos, tudo começou a desandar. A pornografia entrou na minha vida e, em pouco tempo, se tornou um vício avassalador. Era algo que consumia meus dias, minha mente, minha energia. Além disso, eu passava horas e horas jogando videogame, chegando a ficar 10 horas seguidas na frente da tela. Aos 12 anos, isso já era rotina. A solidão também me acompanhava. Não tinha amigos de verdade, comia compulsivamente e pensamentos sobre suicídio começaram a surgir com frequência. Com 13 anos, ou até antes, percebi que aquilo não podia continuar. Queria mudar, sair daquele ciclo destrutivo. Comecei a me dedicar a atividades mais saudáveis, como exercícios físicos. Cheguei a treinar todos os dias, tentando criar uma rotina positiva. Por um tempo, funcionava. Durante 6 meses, eu me sentia melhor, mais disciplinado. Mas, inevitavelmente, acabava voltando aos velhos hábitos, como se nada tivesse mudado. Esse padrão se repetiu por anos. Às vezes, conseguia me manter firme por um tempo, mas sempre recaía. Nunca questionei se aquilo era realmente bom para mim, porque, nos períodos de melhora, me sentia bem, e isso bastava. Em uma dessas tentativas de mudança, algo diferente aconteceu. Já fazia 6 ou 7 meses que eu estava firme na nova rotina, não apenas me exercitando e estudando, mas também pesquisando assuntos que ampliavam minha visão de mundo. Não eram temas superficiais. Eu me aprofundava em figuras como Terence McKenna, conhecido por suas ideias sobre psicodélicos, e em podcasts como o de Joe Rogan, que já entrevistou pessoas como Bob Lazar, que afirma ter trabalhado em projetos secretos envolvendo tecnologia extraterrestre. Também explorei canais como o de Billy Carson, Vilmoff e Eric Hacker, além de relatos sobre experiências com DMT e outros compostos que prometiam expandir a consciência. Essa busca me levou a um caminho espiritual. Comecei a me interessar por budismo, meditação e até por dispositivos que simulavam experiências psicodélicas, como o HOT, que prometia alterar a percepção apenas com estímulos sonoros. De um cético, passei a aceitar a existência do sobrenatural. Era como se minha mente estivesse se abrindo para possibilidades que antes eu rejeitava. Paralelamente, comecei a jejuar, não por motivos religiosos, mas porque li que fazia bem ao corpo, ajudando na regulação hormonal e na saúde em geral.
Em 2024, por volta de maio, minhas pesquisas me levaram a descobrir coisas perturbadoras. Descobri teorias sobre grupos poderosos que, segundo alguns, planejavam controlar a humanidade e espalhar o mal. Isso me chocou profundamente. Sempre acreditei nas instituições, nos governantes, e descobrir que talvez houvesse forças obscuras agindo nos bastidores me encheu de medo. Comecei a sentir um pânico constante, uma angústia que não conseguia controlar. Em um momento de desespero, mesmo sem acreditar em Deus, decidi orar. Foi algo instintivo, como se não houvesse outra saída. Passei dias jejuando, meditando e orando, especialmente à noite, por horas a fio. Até que, no 8º dia, algo extraordinário aconteceu. Enquanto rezava, tomado pelo medo, senti uma presença. De repente, toda aquela angústia se transformou em uma paz inexplicável, um amor que não vinha de mim. Não foi algo comum. Era como se algo pesado tivesse sido retirado de mim, como se um fardo fosse arrancado dos meus ombros. Lembro-me de ouvir um choro, como se uma voz interna estivesse sendo libertada. Não consigo descrever as palavras, mas era como se algo maligno estivesse sendo expulso. Comecei a chorar, tomado por uma sensação de alívio e liberdade. Foi nesse momento que entendi que algo sobrenatural havia acontecido. Não era apenas uma mudança de humor ou um efeito psicológico. Era real, e mudou tudo. Uma paz profunda, e eu sabia que aquilo não era apenas uma experiência intensa, era real. Mas no dia seguinte, ao acordar, hesitei. Lembro-me de ter pensado, isso não pode ser verdade. Sou uma pessoa racional, como vou explicar isso para os outros? Ainda assim, algo dentro de mim não me deixava ignorar o que havia acontecido. Por curiosidade, decidi verificar se aquele momento havia deixado algum vestígio no mundo físico, algo além da minha percepção. Olhei ao redor do quarto, e tudo parecia normal, exceto pelo relógio digital na parede. Ele estava resetado para o ano de 2002. Fiquei paralisado. Como isso é possível? Não era uma falha técnica, nem um erro de configuração. Perguntei aos meus pais e à minha irmã, e todos garantiram que não tinham tocado no aparelho. Naquele instante, soube que não podia mais duvidar. Algo maior do que minha compreensão havia acontecido. Aquela data e horário ficaram gravados na minha mente. Durante o dia inteiro, não consegui parar de pensar nisso. Por fim, decidi pesquisar na internet, como se algo me impulsionasse a buscar uma resposta. E então, 2 vídeos apareceram nos resultados. O primeiro era de um grande canal de notícias, mas algo estranho. O vídeo parecia ter sido feito exatamente para aquele momento, como se estivesse esperando por mim. O segundo era de um site desconhecido sobre Jesus. Nele, uma pessoa lia a história de Lázaro, o homem que morreu e foi ressuscitado por Cristo após 4 dias. A mensagem central era clara: o Senhor desperta quem Ele quer. Ao ouvir aquelas palavras, senti um impacto profundo. Naquele momento, eu me reconheci em Lázaro. Minha alma estava morta, e algo, ou alguém, a havia despertado. Jesus não estava em um livro distante ou em uma história antiga. Ele estava ali, falando diretamente comigo. Mesmo sem ter nenhuma relação com ele antes, exceto algumas lembranças vagas da infância, aquilo não parecia uma coincidência. Era como se uma porta tivesse sido aberta, e eu não podia mais fechá-la. Foi então que me lembrei de um versículo que, mais tarde, descobri ser Mateus 7:7. Peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. A curiosidade que Deus colocou em mim não era um acaso. Era um convite. Meu espírito, antes adormecido, agora estava vivo. E eu não podia mais negar isso. Ainda assim, a dúvida persistia. Como aceitar algo assim de uma hora para outra? Então, fiz uma oração simples, quase um desafio. Deus, se você é real, se Jesus é a verdade, não posso simplesmente acreditar sem provas. Preciso de sinais, de algo que vá além da minha imaginação. Não sabia que, na Bíblia, havia advertências contra tentar a Deus, mas naquele momento, era tudo o que eu podia fazer. E os sinais vieram. Não de uma vez, mas aos poucos,
como se Deus soubesse exatamente do que eu precisava para crer. Um dia, meu coração já não resistia mais. Lembrei-me de todas as outras crenças que havia explorado, o budismo, o islamismo, filosofias espirituais, e nenhuma delas havia respondido ao meu clamor. Quem vai fazer algo pelo mal no mundo? Quem vai ouvir minha oração? Nenhum dos seres superiores que eu invocava me dera uma resposta. Mas Jesus, sim. A partir daí, os sinais se multiplicaram. Comecei a ter sonhos recorrentes com uma figura de cabelos longos, até os ombros, que sempre aparecia de forma inesperada. Era como se ele estivesse me dizendo, estou aqui. E então, em uma das minhas caminhadas pela floresta, um lugar onde eu costumava refletir, encontrei um homem idoso, de cerca de 80 anos. Pensei que poderia conversar com ele sobre o budismo, mas para minha surpresa, ele disse, não, eu sigo Jesus. Foi um choque. Pouco depois, conheci outra pessoa que, assim como eu, estava em busca de respostas espirituais, mas quando compartilhei minhas experiências, ela respondeu, eu também sigo Jesus. A cada encontro, a cada sinal, minha resistência enfraquecia. Então, fiz um pacto comigo mesmo, se eu voltar à floresta hoje e encontrar aquele homem novamente, saberei que Deus é real. E, incrivelmente, ele estava lá. Não uma, nem duas vezes, mas várias. Às vezes, eu ia em horários aleatórios, e lá estava ele, como se estivesse me esperando. Em uma dessas ocasiões, algo extraordinário aconteceu. Quando vi, havia uma luz intensa atrás dele, como se o sol estivesse brilhando diretamente sobre sua figura. Ele parecia maior, mais radiante, como se uma presença divina o envolvesse. Foi então que me lembrei de um trecho da Bíblia, em Hebreus, que fala sobre os seguidores de Cristo se tornando sacerdotes santos. Naquele momento, entendi que não era apenas sobre acreditar, era sobre ser transformado. E eu sabia que, de alguma forma, Deus estava me chamando para algo maior. Mas antes que eu pudesse ir além, precisava ter certeza. Então, continuei pedindo sinais, e ele continuou respondendo. Até que um dia, não havia mais como negar. Como se uma presença sobrenatural me envolvesse. Essas experiências não eram sonhos comuns. Eram algo mais profundo, quase como visões. Na primeira delas, eu me vi em um lugar de metal reluzente, coberto de flores e banhado por uma luz tão intensa que não consigo descrever em palavras. Era um ambiente vasto, mas eu só conseguia focar naquele brilho e naquela sensação de amor incondicional. De repente, concentrei-me em algo como um túnel se abriu diante de mim. Atravessei-o em espírito, e as cores mudavam entre cinza, preto e branco, até que acordei. Não era apenas um sonho, era um fenômeno. A segunda visão foi ainda mais marcante. Eu estava em um edifício grandioso, todo dourado, com janelas imensas por onde a luz jorrava sem limites. Era um lugar tão extenso que não dava para ver o fim, como se fosse infinito. Lá dentro, havia pessoas radiantes, felizes, quase como se brilhassem por dentro. No centro do salão, eu estava ao lado de um jovem, talvez europeu, com quem trocava sorrisos e palavras de amizade. Mas atrás dele, dois homens nos observavam com expressões curiosas, quase desconfiadas, como se questionassem, o que eles estão fazendo aqui? De repente, novamente, aquele túnel se abriu, e eu o atravessei antes de despertar. Essas visões me deixaram convicto de que não eram simples devaneios. Eram experiências espirituais, semelhantes aos relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Mas havia uma terceira visão, mais perturbadora. Nela, eu estava diante de um olho enorme, reptiliano, de um tom alaranjado e amarelado, que me fitava com ódio. A sensação era de ameaça, como se ele dissesse, o que você pensa que está fazendo? Se continuar orando, buscando a verdade, vai se arrepender. Era um ataque espiritual, uma tentativa de me intimidar para que eu desistisse. Essa visão demoníaca aconteceu antes de eu me entregar completamente a Cristo, quando eu ainda buscava respostas. Era como se o inimigo tentasse me impedir de prosseguir. Mas as outras duas visões, aquelas que pareciam o céu, eram diferentes. Nelas, eu me sentia acolhido, mas ao mesmo tempo questionado. Por que eu estava ali?
Porque, sendo um pecador, alguém tão imperfeito, tinha sido agraciado com aquela experiência. Lembrei-me da história de Nicodemos, o fariseu que procurou Jesus à noite para perguntar como entrar no reino de Deus. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, perguntou como um homem poderia nascer de novo. E Jesus explicou: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Talvez aqueles dois homens nas visões estivessem me olhando com dúvida porque eu ainda não havia passado por esse novo nascimento. Eu não havia sido batizado nas águas, nem recebido o batismo no Espírito Santo. Essas experiências me fizeram refletir: se até Nicodemos, um líder religioso respeitado, precisou nascer de novo, quanto mais eu, um pecador em busca de redenção? Mas ali estava a prova de que Deus não escolhe os perfeitos, mas os que se dispõem a buscar a verdade. E, de alguma forma, ele estava me mostrando que o caminho não era apenas acreditar, mas ser transformado. Eles realmente entenderam o que eu estava tentando dizer. Naquele momento, eu não sabia se minhas palavras faziam sentido para eles, mas algo dentro de mim me impulsionava a continuar apontando para a cruz. Era como se, mesmo no meio do caos, aquela luz fosse a única coisa que importava. O sonho me deixou inquieto. Afinal, o que aquilo significava? Por que eu estava ali, no meio de uma floresta escura, com pessoas desesperadas ao redor? E por que eu, justamente eu, era quem a chamava para a cruz? Não era um pastor, não era um líder religioso, era apenas alguém que havia sido alcançado pela graça. Mas, de alguma forma, Deus estava me mostrando que até os mais improváveis podem ser usados. Quando acordei, fiquei pensando: será que aquele debate sobre a coisa boa que dividia as pessoas representava algo maior? Talvez fosse uma metáfora para qualquer verdade que o mundo tenta distorcer, seja a fé, a justiça, ou até mesmo a própria existência de Deus. E eu, que antes duvidava de tudo, agora me via do lado daqueles que diziam: isso é mentira, não acreditem nisso. Mas, no sonho, eu não estava apenas rejeitando uma ideia falsa, eu estava apontando para algo verdadeiro. A cruz brilhante, mesmo pequena, era o centro de tudo. Não precisava ser grandiosa para ser poderosa. E as pessoas ao redor, mesmo no meio do terremoto, corriam em direção a ela. Isso me fez lembrar de uma passagem da Bíblia que eu havia lido recentemente: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Naquele sonho, a cruz não era apenas um símbolo, era um refúgio. Mas o mais curioso era a minha reação. No começo, eu estava do lado de quem duvidava. Eu mesmo já tinha sido assim, cético, racional demais para aceitar o sobrenatural. E, de repente, ali estava eu, não apenas acreditando, mas chamando outros para a mesma verdade. Isso me fez perceber que Deus não nos chama porque somos perfeitos ou porque já entendemos tudo. Ele nos chama no meio das nossas dúvidas, das nossas limitações, e nos transforma ao longo do caminho. Desde então, tenho pensado muito nesse sonho. Será que ele era apenas um reflexo dos meus próprios questionamentos? Ou Deus estava me preparando para algo maior? Não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu sei: a jornada com Cristo não é sobre ter tudo resolvido. É sobre confiar, mesmo quando não entendemos. É sobre apontar para a cruz, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. E, às vezes, é justamente nos momentos em que nos sentimos mais perdidos que Deus nos mostra que Ele já está ali, brilhando, mesmo na escuridão. Algo que o inimigo usou para tentar me desviar. E, olha, não foi fácil. Cada vez que eu resistia, a pressão parecia aumentar, como se houvesse uma força invisível testando os meus limites. Mas algo dentro de mim sabia: aquilo não era apenas uma batalha contra a carne, mas contra principados e potestades. E a única arma que funcionava era a palavra. Lembro-me de que, em um desses momentos, eu estava tão cansado que quase desisti. Mas então me veio à mente um versículo que eu havia lido dias antes: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. E foi como se uma chave girasse na fechadura.
No instante em que declarei isso em voz alta, a tentação perdeu força. Não desapareceu de imediato, mas enfraqueceu, como uma sombra que se dissipa diante da luz. O mais interessante é que, depois desses episódios, eu comecei a perceber um padrão. Sempre que eu me aproximava de Deus, seja através da oração, da leitura da Bíblia ou até mesmo de um jejum, as tentações diminuíam. Não sumiam por completo, mas perdiam o poder de me controlar. Era como se o inimigo soubesse que eu estava fortalecido e, por isso, recuasse. Mas quando eu relaxava, quando deixava a guarda baixa, ele voltava com mais intensidade. E não era só nas tentações sexuais. Às vezes, era dúvida: será que Deus realmente se importa comigo? Outras vezes, era o orgulho: eu não preciso de ninguém para me dizer o que fazer. Até mesmo a preguiça espiritual aparecia, como um convite para adiar a oração ou a leitura da palavra. Mas em cada uma dessas situações, eu aprendi uma lição valiosa: o diabo não brinca em serviço. Ele estuda nossas fraquezas, nossos pontos cegos, e ataca exatamente ali. Mas aqui está a boa notícia: ele não tem poder sobre quem está em Cristo. Não importa quão feroz seja o ataque, a vitória já foi conquistada na cruz. O que precisamos fazer é permanecer firmes, como Paulo nos ensina em Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E isso não é apenas uma metáfora. É uma realidade espiritual. Nos meus sonhos, eu via claramente essa batalha se desenrolando. Como naquele em que eu estava no navio e o porão se abriu, liberando aquelas criaturas. Elas representavam as forças do mal que, no fim dos tempos, serão soltas por um breve período. Mas mesmo ali, havia esperança: quem está em Cristo não precisa temer. Elas podem rugir, podem ameaçar, mas não têm autoridade sobre nós. E aquele homem de cabelos dourados, espreitando minha casa como um ladrão? Ele simbolizava a vinda repentina de Jesus, como um ladrão na noite, 1 Tessalonicenses 5:2. Não para nos pegar de surpresa com medo, mas para nos lembrar de que devemos estar sempre vigilantes, com as lâmpadas acesas, prontos para o encontro com Ele. Já o sonho com o noivo guiando a noiva para um lugar lindo, esse me marcou profundamente. Eu e meu pai assistindo aquela cena, desejando fazer parte daquilo, mas acabamos nos afastando. Foi como um alerta: Deus está preparando um povo para si, uma noiva pura e pronta para o encontro com o noivo. E nós temos uma escolha: ou nos preparamos, ou ficamos de fora, observando de longe. E não é só nos sonhos que essa verdade se revela. Quando comecei a pesquisar mais sobre o que está acontecendo no mundo, as estratégias ocultas, as alianças sombrias, as pessoas em posições de poder que parecem ter vendido suas almas, tudo começou a fazer sentido. O inimigo não está de braços cruzados. Ele está agindo, manipulando, tentando desviar o máximo de pessoas possível antes do grande dia. Mas aqui está o que eu aprendi: não importa quão escuro o mundo pareça, a luz de Cristo é mais forte. Não importa quão feroz seja a batalha, a vitória já é nossa. O que precisamos fazer é nos manter firmes, alimentar nossa fé e nunca subestimar o poder da oração. Porque, no fim das contas, a guerra já foi vencida. Só precisamos escolher de que lado queremos estar. O inimigo age com astúcia, mas Deus nos revela suas estratégias através de sonhos, visões e até mesmo da sua palavra. Quando enfrentamos essas batalhas espirituais, não estamos sozinhos. O Senhor nos mostra, de forma clara, que o mal teme perder aqueles que se entregam a Ele, que se batizam e se firmam na fé. E quando nos deparamos com essas manifestações, como nuvens escuras cercando nossa mente ou figuras sombrias tentando nos intimidar, a resposta é simples: invocar o nome de Jesus. Lembre-se daquela noite em que, no sonho, você estava deitado e sentiu a presença do mal ao seu redor. Você não hesitou. Mesmo diante do medo, você ordenou em nome de Jesus: mostrem-se. E eles se revelaram. Não como sombras vagas, mas como o que realmente eram: demônios. Talvez seus olhos tenham sido abertos naquele momento, ou talvez eles mesmos tenham se manifestado diante da autoridade do nome de Cristo. E então, quando o medo tentou tomar conta, você clamou: Jesus, me ajude.
E ele veio. Não foi um anjo qualquer. Não foi uma figura distante. Foi o próprio Senhor, vestido de branco, com cabelos castanhos até os ombros, irradiando uma luz tão intensa que toda a escuridão foi dissipada. Ele não precisava falar. Sua presença bastava. E quando, como uma criança curiosa, você perguntou, "Você é Jesus?", ele apenas sorriu e se aproximou. Não houve dúvida. Era ele. Aquele que vence a morte, que quebra as correntes, que nos resgata das trevas. Mas Deus não para por aí. Ele não apenas nos livra, ele nos mostra o que está acontecendo ao nosso redor. Em outro sonho, ele usou uma imagem poderosa, como se fosse uma cena do filme Matrix, para nos revelar a realidade espiritual. Havia dois mundos, um, ilusório, onde tudo parecia perfeito, onde as pessoas viviam em uma falsa felicidade, sem perceber que estavam presas. E outro, o mundo real, escondido atrás de uma torre, onde as pessoas estavam conectadas a fones de ouvido, sendo alimentadas com mentiras: "Você não é digno, você não é amado, você não tem valor." Mas então, algo extraordinário aconteceu. Um vento soprou, e alguns fones caíram. A maioria foi rapidamente recolocada pelos guardiões da ilusão, os demônios que patrulham para manter as pessoas presas. Mas houve um que não conseguiu. Um que resistiu. E você viu o que aconteceu com ele. No mundo real, ele estava livre; no mundo ilusório, ele fugia dos perseguidores, se escondia, lutava para não ser capturado novamente. E Deus lhe mostrou seu chamado: ajudar aqueles que estão começando a enxergar a verdade, aqueles cujos olhos estão se abrindo para a realidade espiritual. Porque é isso que o inimigo mais teme, que as pessoas acordem. Que percebam que não precisam viver sob o peso da condenação, que não estão sozinhas, que foram criadas para algo muito maior. E é por isso que ele trabalha tanto para nos manter distraídos, para nos fazer acreditar que não há saída, que não há esperança. Mas a verdade é que fomos ungidos para viver em liberdade, para caminhar com Deus, para ser parte do seu plano. E os sonhos não param. Deus continua nos alertando. Em uma visão recente, ele mostrou que, enquanto dormimos, o mal está em ação. Pessoas em posições de poder tramam planos sombrios, preparam-se para controlar, para manipular, para espalhar ainda mais escuridão. Talvez tenha sido um aviso sobre o que está por vir, sobre como o inimigo está acelerando seus planos. Mas você orou por revelação, e Deus respondeu. Porque ele não nos deixa no escuro. Ele nos dá discernimento, nos mostra os sinais, nos prepara para o que está por vir. E então surge a pergunta: o que podemos fazer? Afinal, se os últimos dias são reais, se a tribulação está próxima, se o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, qual é o nosso papel? Em outro sonho, você buscou respostas. Perguntou como fazer o bem, onde agir, como servir. E a resposta foi simples, direta, sem rodeios: onde está a minha jaqueta? Não era uma pergunta literal. Era um chamado à ação. Deus estava dizendo: pare de questionar. Pare de procurar desculpas. Vá. Faça. Sirva. Ame. Ajude. Não espere o momento perfeito, não espere as condições ideais. Vista sua jaqueta e saia para fazer a diferença. Porque no fim, é isso que importa. Não são as grandes teorias, os debates intermináveis ou as dúvidas que nos paralisam. É o amor em ação. É estender a mão para quem precisa, é compartilhar a verdade com quem ainda não conhece, é orar por aqueles que ainda não entenderam o amor de Cristo. É ser luz em meio às trevas, mesmo quando tudo parece perdido. E essa luz precisa alcançar até mesmo aqueles que estão mais próximos de nós. Seus pais, seus amigos, aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Porque o tempo está se esgotando. A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, inesperado, rápido, decisivo. E quando a noiva for arrebatada, quando o Espírito Santo se retirar da terra, o que restar será um mundo mergulhado em trevas. Não haverá mais tempo para arrependimento. Não haverá mais oportunidades para aqueles que rejeitaram a verdade. Por isso, não podemos esperar. Não podemos deixar para depois.
Precisamos agir agora, enquanto ainda há tempo. Precisamos ser como aquele que, no sonho, resistiu aos fones de ouvido, que fugiu dos perseguidores, que escolheu a liberdade. Precisamos ser como você, que, mesmo diante do medo, clamou pelo nome de Jesus e viu a vitória. Porque a batalha já foi vencida. A guerra já tem um vencedor. E nós? Nós só precisamos escolher de que lado queremos estar. Quando tento entender essa verdade, percebo que é exatamente disso que estavam falando. E há apenas uma decisão que realmente importa, a mais importante que alguém pode tomar na vida: seguir a Jesus. Porque, deixe-me dizer, o amor que ele tem e demonstrou por nós é algo que transcende qualquer compreensão humana. Lembro-me de outro sonho, algo que parecia acontecer em uma dimensão espiritual. Eu estava deitado, e acima de mim flutuavam duas pessoas. Uma delas me segurava, como se me envolvesse com cuidado. Não sei explicar exatamente como, mas era uma presença real. Ele usava um vestido branco, tão puro que quase ofuscava, e tinha cabelos curtos, entre o castanho e o preto. O outro, com uma barba assim, e fez um gesto com as mãos, olhava para mim com um amor que não consigo descrever. Não há palavras que façam justiça à intensidade daquele olhar. É como quando duas pessoas se encontram pela primeira vez e se apaixonam instantaneamente. Você já viu aquele tipo de amor que faz os olhos brilharem, que faz com que nada mais ao redor importe? Era assim que ele me olhava. E eu, no sonho, só conseguia pensar: por que ele está fazendo isso? Por que esse amor tão profundo? Porque a verdade é que nenhum de nós consegue compreender plenamente o amor de Deus. É um amor que não se compara a nada neste mundo. Um amor que nos envolve, nos sustenta e nos transforma. Naquele momento, entendi: Jesus nos ama de uma maneira completamente diferente de qualquer outra. Ele é o verdadeiro amante de nossas almas, e não precisamos de nenhum outro amor além do seu. É um amor gopel, um amor que vai além das palavras, além da lógica, além de tudo que conhecemos. E mal posso esperar pelo dia em que estaremos no céu e experimentaremos a plenitude desse amor, a dimensão completa do quanto ele nos ama e do que fez por nós. Hoje, foi um privilégio compartilhar isso com você. Agradeço por cada momento, Moni, e por como o Senhor tem falado através dos seus sonhos. Antes de encerrarmos, posso te perguntar algo? Qual é o desejo do seu coração? Se pudesse pedir uma coisa ao Senhor antes de deixarmos esta terra, o que seria? O que eu gostaria? Shaya refletiu por um instante. Sabe, às vezes acho que não mereço conhecer tanto sobre o Senhor e o seu amor. Ele sempre me deu sinais, sempre se revelou a mim, e eu não mereço nada disso. Mas quando recebo essa graça, tenho a responsabilidade de compartilhá-la. As pessoas precisam saber que são amadas de maneira incondicional, que não estão sozinhas. Muitos estão sofrendo, acreditando que ninguém se importa, que suas vidas não têm valor. Alguns chegam a pensar: se eu desaparecer, ninguém sentirá minha falta. Mas Deus nos deu um propósito divino. Ele nos colocou neste mundo porque nos ama. Fomos criados à sua imagem, e Ele enviou seu Filho único para nos salvar. Lembra-se de quando Jesus orou no Getsêmani, antes de ser preso? Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas Deus não mudou sua decisão. Ele deu tudo, Jesus deu tudo o que podia dar. E as pessoas precisam saber disso, elas são extremamente amadas. É por isso que você, Julie, já está fazendo a diferença. Você me ajudou em um momento em que eu questionava minha fé, e por isso sou grato. Todos nós temos o dever de levar essa mensagem adiante. Hoje, tentei transmitir tudo com fidelidade ao que vivi. Mas se há algo que realmente pesa no meu coração, é que quem está assistindo a este momento seja confrontado com a verdade de Deus. Ele está falando. Ele está chamando. E é preciso apenas ouvir. Por favor, não se sinta indigno. Deus não olha para você assim. Ele te ama e deu seu Filho por você, não apenas por mim, que já creio, mas por todos que desejam crer. Por cada pessoa. Você é amado. Você foi criado com propósito, com intenção divina, não por acaso. Isso é lindo, Julie respondeu.
Isso é o coração de Deus. Obrigado. Você encerraria este momento em oração? Claro. Então, Jesus, Pai querido, agradecemos porque o Senhor nos ama, porque nos dá propósito, porque fala conosco. Agradecemos porque o Senhor é santo, e porque todo mal, todo obstáculo, todo plano maligno contra nós não terá sucesso se colocarmos nossa esperança em Ti. Se mantivermos nossa fé, o Senhor nos protegerá. Eu sei disso. O Senhor realiza milagres, realiza maravilhas, e agradeço por isso. Sei que o Senhor tem planos e propósitos para cada um. Peço que continue agindo, que continue falando aos corações feridos, que amoleça cada coração endurecido para que sigam o Teu plano. Porque o plano que o Senhor preparou é o melhor. Em toda a Tua sabedoria, em todo o Teu amor, não há caminho mais perfeito do que o Teu. Agradeço pelo trabalho de Julie. Ela tem feito tanto, salvando vidas com a Tua ajuda. E é impressionante como isso é importante. Senhor, peço que multiplique esse trabalho. Julie não pode fazer isso sozinha, ela precisa de mais soldados, de mais pessoas dispostas a levar essa mensagem. Que muitos sejam alcançados e salvos. Confiamos no Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a entender o que o Senhor deseja nestes últimos tempos. Que possamos levar essa mensagem a tantas pessoas quanto possível. Agradecemos, Senhor. Obrigado. Obrigado.